Boa tarde a todos que estão nos acompanhando nessa semana de Revestir, nossa Dream Week. E hoje, eu e o Edu, que é o nosso gerente de branding, estamos aqui com um convidado super especial que vai encerrar a nossa semana. Um parceiro já da nossa marca. Oficial já, né, Ju? Oficializadíssimo. Alex Atala, um chefe super renomado, acho que dispensa apresentações e que honra para nós tê-lo aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Incrível e delicioso estar com vocês, né? Nunca imaginei que um cozinheiro podia estar junto com a Portobello, então vamos levar esse desafio a cabo. Então, e a gente viu como já, enfim, tem essa sintonia, né? Como é que você começou a enxergar, eu acredito que tenha mudado um pouquinho a forma, né, de olhar essa parte dos materiais, do revestimento. Você esteve conosco durante a semana lá no stand. Uhum. Como é que foi, assim, para ti, Atala, nesse momento, conhecer mais de perto esse universo? Acho que tem dois momentos divertidos para a gente pensar. Primeiro é quando você, profissional de cozinha, te convidam para falar de revestimento. E a primeira coisa que vem é um medo. Assim, não, eu não posso fazer isso, eu não sei fazer isso, a minha expertise é outra. Mas o medo também pode ser uma oportunidade. Eu resolvi olhar isso como um desafio e fui tentar olhar o que era Portobello de verdade. Aí eu fui entender outras coisas. Eu até então via a possibilidade de aplicar numa parede ou num piso um revestimento. E aí entendi que não. Vai muito mais além, que dá para fazer uma cozinha. E aí o que passa, o medo vira fascínio, né? Aí, antes de sentar com vocês, eu já estava trabalhando na ideia de falar, pô, então dá para fazer tal coisa, a cozinha tem que ser assim. E aí todos os conceitos, as coisas que eu vou contar um pouquinho daqui a pouco para vocês. A tua trajetória, Alex, querendo ou não, é muito parecida com o que a gente também está trilhando, assim. Se fala muito de sustentabilidade, Sim. você fala muito de inovação, a sua cozinha é extremamente inovadora, você tem querendo ou não, você é um baita de um designer. Você tem muita proximidade já com o universo da arquitetura, você é um super amigo de um grandíssimo, enorme Rui Otaki. Sim. Você teve uma proximidade com ele super visceral, assim, né? Acho que uma coisa super bacana. Eu me emocionei você contando a história, depois eu vou contar a história pro Rodrigo, me emociono de novo. E sei, inclusive, que ele te ajudava a desenhar os pratos, né? Então, querendo ou não, são temas super próximos, né? Sim. Na Portobello a gente fala de inovação, design e sustentabilidade. Você fala sobre o quê? Eu falo mais ou menos a mesma coisa, mas eu dou sabor para isso. Perfeito. A gente tem esses pontos convergentes, esses pontos comuns. Eu sempre, quando vou falar de inovação, eu gosto de fazer um preâmbulo e falar de criatividade. Né? Criatividade não é fazer o que nunca ninguém fez. O que nunca ninguém fez é invenção. Uhum. Criatividade é um exercício de liberdade sobre bases estabelecidas. É fazer o que todo mundo faz de um jeito que ninguém espera. Uhum. Esse é o grande desafio. Uhum. O que é, então, inovação? Inovação é criatividade com utilidade. Eu sempre conto essa história e vou repetir mais uma vez hoje, que todo mundo conhece o Batman. O Batman é um desenho dos anos 50. Ele é velho. O Batman já tinha um telefone celular. A ideia do telefone celular já existia, já era um fascínio humano. Nos anos 80 acontece na minha vida o que eu me sentia no desenho dos Jetsons, futurístico, que foi ver uma máquina de fax. Fax era espetacular. Fax era uma coisa dos Jetsons. Passam-se 40 anos, né, dos anos 80 para agora, 40 e poucos anos. Qual é a maior inovação? O fax ou o telefone celular. Uhum. Se inovação é criatividade com utilidade, a antiga ideia do celular que todos nós temos é muito mais inovadora do que o fax que caiu em desuso, ainda que espetacular fosse. Sim. Então eu sempre penso na hora de cozinhar, de criar, de trabalhar, de construir sabor ou forma. Assim, eu tenho que buscar inovação. Eu tenho que fazer coisas que se apliquem à vida das pessoas. Não adianta fazer receitas ou cozinhas que ninguém consegue cozinhar. Eu tenho que fazer coisas que eu vou executar, que eu vou dividir
que eu vou publicar e que isso vai ser replicado naturalmente, inspiracionalmente pelas pessoas. Esse é o grande gol. Legal. E uma coisa que chama muito atenção, eu e o Edu, a gente teve a oportunidade de estar junto contigo no Dom, e depois a gente veio pensando na experiência, né? E foi até naquele dia, em seguida, a gente veio gravar um podcast com a Patrícia da Doma, tava com que a gente esteve também, né? conosco lá. E o tema experiência não saiu da nossa cabeça, assim. Então, você falou em sabor, mas a experiência que você proporciona para quem está lá, para quem tem, enfim, o prazer de ir, de conhecer o ambiente que você preparou, né? Vai muito além da experiência com a comida, porque é todo um ambiente. Então, assim, como que você concebe isso, né? Como que passa pela tua cabeça? Isso começou lá atrás na minha vida. Eu tive uma formação europeia de cozinha francesa e italiana, fundamentalmente. E um dia, um chefe francês, o Henrique Jacquin, meu amigo querido, olhou para minha cara, a gente garoto, olhou para minha cara e falou: Alex, você nunca vai fazer cozinha francesa tão bem quanto eu. Vai fazer cozinha brasileira. E o que parecia uma agressividade, talvez em primeiro momento até tomei aquilo quase como uma ofensa, me deu pelo menos a gana de falar, não, então eu vou fazer melhor que você. Me fez entender que executar uma receita não é difícil. Eu posso sim executar uma receita francesa, italiana, japonesa, de qualquer lugar do mundo, mas eu nunca vou conseguir compor uma experiência francesa, japonesa, tão bem quanto eu posso fazer brasileira. E aí comecei essa certeza de que ninguém podia fazer cozinha brasileira melhor do que eu. E não porque eu cozinho melhor que as pessoas, porque o Brasil está dentro de mim, na minha vida. Então, quando você vai ao Dom, a experiência é muito maior do que você está colocando na boca. A música que toca é brasileira. Os designs, a arquitetura, a ambientação, a louça, tudo é Brasil. E quando a gente fala de Brasil, existe um drive na cabeça da gente em pensar num Brasil folclórico. Samba, carnaval, coqueirinho, praia. E a gente esquece de um Brasil atual, modernista ou contemporâneo, potente, elegante, chique. E o que eu quero trazer para as pessoas são, muitas vezes, o contraste dessas duas coisas. De um lado, botar uma formiga que eu aprendi a comer com os índios baniuas, e do outro lado, colocar uma preparação super técnica ou super tecnológica, conflitando com isso, mas vencendo a barreira do exótico e transcendendo a barreira do prazer. Legal. Essa semana ainda, você falando agora, me veio na cabeça uma entrevista acho que é do Fernando Meirelles, cineasta, e perguntam para ele por que ele não mora nos Estados Unidos, porque lá ele poderia fazer uma carreira muito mais bacana, ser muito mais famoso, ter muito mais sucesso, enfim. Aí ele fala assim, porque eu não consigo dirigir aqui nos Estados Unidos como eu dirijo no Brasil. Eu preciso é lá que eu faço a minha arte. Aí ele ainda usa o exemplo da manga, quem fala assim, porque nos Estados Unidos vocês falam mango tree. E mango tree, para mim, não tem nem o mesmo sabor do que eu tenho quando eu falo mangueira. Então ele fala que caindo no sabor, mas não porque você é um chefe, mas quando a gente fala de comida brasileira, eu acho que um chefe brasileiro vai poder escolher não só os ingredientes, mas o prato, a música, o astral, a sequência e tudo mais, que um chefe francês vai fazer delicioso, não tem dúvida nenhuma. Mas eu acho que você tem mais repertório, você tem mais... Quando eu falo disso, eu sempre tenho que falar que a cozinha brasileira já existia, ela estava aqui. Os franceses abrem as portas de começar a usar ingredientes brasileiros dentro de uma cozinha francesa, e aí chega o Dom e o meu trabalho. Eu não faço cozinha francesa com ingredientes brasileiros. Sim, eu faço sabores brasileiros com técnicas europeias. Legal. E a exata inversão do que a gente está falando, do que você acabou de citar do Meirelles. Eu sempre brinco, morei muitos anos fora, e a gente sempre vai se sentir gringo. Mas como é que é se sentir gringo? E eu gosto de usar um exemplo, que é brincar e olhar para vocês e falarem assim, vocês querem bacalhau? Eu não estou oferecendo um prato.
É o remissivo ao chacrinha. E isso só entende quem viveu. Claro. Essa piada, essa finesse, ela é de quem tem dentro da sua formação essas pequenas nuances de uma piada, de um slogan, de um sabor, de um... Não foi uma nem duas vezes que alguém explicou isso pra gente, né? A gente viveu isso, né? É diferente de escutar uma história, é viver a história, né? Tem um tema que você tá ainda falando sobre isso que você faz, isso que você faz, mas você falou uma vez que o Brasil, que a culinária brasileira parecia uma criança na sala que estava cheia de brinquedos. Exatamente. Acho que você falou isso, não lembro exatamente quando, e que a gente não sabia com que brinquedo brincar. Que brinquedo que vai ser aquele que eu vou levar pro resto da minha vida. Exato. Então, a pergunta é um pouco assim, já existe você acha que já existe essa culinária brasileira? Eu acho que a gente já tem uma identidade, eu acho que o Brasil é um país absurdamente carismático. Em 2005, eu dei uma aula na Espanha, onde eu abri a aula falando que das palavras mais conhecidas do mundo, talvez a primeira fosse Coca-Cola. O mundo inteiro tem uma imagem mental. O mundo inteiro reconhece a silhueta da garrafinha. E o mundo inteiro tem o sabor. Uma palavra tão conhecida quanto chama Amazônia. O mundo inteiro tem uma imagem mental. Ninguém conhece o sabor. Nós temos um gol para correr gigantesco. Quando a gente usa essa expressão, nós somos as crianças com mais brinquedos na sala, é para falar da nossa sociobiodiversidade, das possibilidades de sabor e nuances ou mensagens subliminares que a comida tem. Uma vida debruçada, a cozinha brasileira será pouco. Somos detentores da maior biodiversidade do mundo. Isso não nos impede de conseguir imprimir uma imagem. Existe, sim, uma imagem pronta no mundo, ansiosa por conhecer ingredientes amazônicos e brasileiros. Sim, o Brasil tem um potencial muito grande. Sim, existe uma culinária brasileira. Mais legal que isso, nós já temos bons chefes. O que falta, talvez, para o Brasil é dominar isso. A cozinha brasileira vai existir a partir do momento que ela não seja de chefes, de cozinheiros ou de restaurantes. Do dia que ela for nossa. O que falta no Brasil ainda é abraçar isso como um orgulho brasileiro. Legal. Como é o samba, como é a música, como é o futebol. São versões quase caricatas, né, do que é o Brasil, mas a gente tem versões mais refinadas do que é o Brasil também, né? Sim. Assim, como a Bossa Nova, como... Arquitetura, Kuyotaki, Paulo Mendes, todos esses que são expressões sofisticadíssimas da nossa cultura, né? Você fala... Uma coisa que nos aproximou muito, né? A gente estava falando com o Pedro no último episódio, a gente falava assim, o que a gente foi pedir para um jornalista fazer uma linha pra gente, e a gente falava sobre isso. O Pedro é um cara extremamente inquieto, uma mente assim que fala sobre qualquer assunto, praticamente com o mesmo repertório. Eu me sinto um arquiteto mediano perto dele quando eu falo de arquitetura, de arte, das coisas que eu deveria dominar. Mas é um cara que traz uma bagagem assim espetacular. Eu não sei mais se ele é mais jornalista, arquiteto, se ele é um comunicador. Eu também não sei se você é mais um chefe, um filósofo, porque você também puxa essa bandeira do que é necessário para a culinária brasileira, né? Para a gastronomia brasileira, né? Então essa coisa de a gente ainda não sabe nem falar sobre isso, né? A gente tem ainda um problema. E tem uma frase que a gente já conversou sobre isso, que você traz da Roberta Sudibra, que eu já falei umas 10 vezes sobre isso. Toda vez que a gente fala, eu falo sobre isso, que eu acho sensacional. Inclusive a sua reverência a uma outra chefe. Eu nunca vi uma pessoa, né? Tem um outro grande chefe, um outro arquiteto aqui do meu lado, um grande artista e tal. E você cita muito, quase para querer construir essa culinária brasileira, gastronomia brasileira. Você fala que o mise en place dela, ela fala, né, que o meu mise en place não começa na cozinha, né, nos ingredientes. Acontece lá na horta, acontece lá fora, né? Então, queria que você... Eu acho que tem a primeira coisa, entender a cadeia. E para entender a cadeia, vou eu contar mais uma historinha. A tecnologia mudou profundamente a profissão chefe. Então vamos dizer que historicamente chefes tinham segredos.
Por que nós tínhamos segredos? Porque era a garantia da exclusividade. Você tinha que vir ao meu restaurante para comer. A partir do momento que as redes sociais dão acesso gratuito a novidades, a cada nova receita, a cada novo sabor, a cada nova ideia, eu publico gratuitamente. Mais gente vê, mais gente vem. E aí, a pergunta é: qual é a mídia social, a rede social mais importante do mundo? E você pode falar o Instagram, o Facebook, o Twitter, e eu vou falar tá errado. O que conecta 7 bilhões neste planeta é o alimento. A maior rede social, a mais potente do mundo, a maior conexão humana é o alimento. Ela reorganizada, reentendida, reestruturada, tem um poder de impacto hoje, amanhã e num futuro de longo prazo maior que a própria internet. Sem alimento, não tem vida. Ela é a fonte eterna. Então, entender que por mais que eu possa fazer pratos saborosos, eu não vou fazer pratos saborosos se eu não tiver um ingrediente bom. Eu não vou ter um ingrediente bom se eu não tiver um homem tão apaixonado quanto eu por aquele ingrediente, que é o produtor rural. E não vai haver um produtor rural feliz produzindo bem se não tiver um ambiente cuidado. E aí você começa a entender quanto potente e quanto grande, quanto larga, quanto capilar é a rede do alimento. O Brasil, vou repetir, é o maior detentor. Nós somos as crianças com mais brinquedos na sala. É detentor da maior biodiversidade do mundo. O que a gente precisa entender é que a palavra biodiversidade falada não tem valor. Provada pode ganhar um grande valor. Falar isso de ingredientes amazônicos talvez seja distante para nós, brasileiros urbanos. Então, para mim não falar de exótico, que não deveria ser, eu vou falar de uma coisa simples, dos vinhos. Quando você se apaixona pelos vinhos, você quer saber de onde ele vem. Se ele veio da Serra Gaúcha, se ele veio da Argentina, se ele veio do Chile, se ele veio da África, se ele veio da Europa, se ele veio... Você se apaixona por geografia. E logo em seguida, como esse vinho foi produzido, se ele é de um terreno arenoso, pedregoso, mineral, inclinado, qual é a chuva. E você vai ter que entender de geologia e de clima. E quando você sabe já de onde ele veio, de como é que é o clima, de como é que é a terra, você começa a saber de que uva. Se ele é um Merlot, se ele é um Syrah, se ele é um Cabernet, se ele é um Peverella. Este conjunto, espécies, geografia, geologia, clima, é biodiversidade. Biodiversidade provada ganha valor. A partir do momento que nós começamos a tomar mais vinhos, nós começamos a conhecer melhor o mundo e resgatar variedades de uva que estavam se perdendo ou eram desconhecidas. A boca é ferramenta da conservação ambiental? Legal, sim. Legal. Proteger as nossas reservas naturais não é proteger rio, mar e floresta. É proteger o homem que vive dentro dela. A gente precisa entender isso. A cadeia da cozinha, a cadeia do alimento é a arma mais poderosa para a humanidade hoje e amanhã. Aliás, Alex, você falando, enfim, da biodiversidade e tudo mais, esse olhar que você tem, a gente sabe que também é muito voltado para a sustentabilidade. Sustentabilidade faz parte do seu dia a dia, né? O quanto isso é importante, assim, no seu negócio, no seu olhar, sendo, de certa forma, também um precursor, né? Nesse assunto, no que diz respeito, enfim, aos alimentos, aos sabores, ao seu cardápio, quando é elaborado. Eu sempre gosto de falar que a sustentabilidade entrou nas nossas vidas com culpa. O que nós estamos deixando para as próximas gerações é sempre desprovida de prazer. Ontem eu ainda falei, parece que a gente está indo no dentista. Sustentabilidade tinha que ser delicioso, tinha que ser sustentável, tinha que ser ser sustentável, não deveria ser penoso, deveria ser gostoso, deveria ser sexy. Este é o caminho. Como eu vou engajar jovens? Como é que eu vou falar para os meus filhos que eles me ajudem a cuidar da Amazônia se eu ficar falando que a Amazônia está perdida e que está tudo acabando?
Eu tenho que desenhar um futuro melhor, eu tenho que emanar mensagens inspiradoras, eu tenho que fazer um futuro delicioso. A comida tem esse poder. A comida tem este impacto, essa verve da sensibilização. Eu acho que quando a gente fala de sustentabilidade, a gente também está falando assim. Porque ser sustentável, pelo menos para nós, assim, eu acho que humildemente gosto de pensar que deveria ser para todo mundo, ou é para todo mundo, tem muito de troca, né? De Sim. aprendizado, de você entender que você está o tempo todo aprendendo um pouco mais. De repente, no material, no equipamento, no ingrediente, seja o que for, assim. E essa troca acontece quando você viaja, quando alguém vem para cá e te fala de alguma coisa nova, quando você entra num novo universo, quando um chefe vai fazer uma cozinha de porcelanato. Nessas trocas é que eu acho que a gente aprende mais e mais sobre sustentabilidade. Eu sei que você recebe, eu não sei se é uma prática, assim, porque eu confesso que não tenho tantos chefes no seu calibre aí, no meu círculo, mas assim, você recebe alguns estagiários, cozinheiros, coisas do tipo nos seus restaurantes, para trocar, imagina, Exato. né? Essa troca é uma política sua, é uma coisa que os chefes gostam de fazer, porque aí a gente aprende algo novo. Como é que é essa? Então, E às vezes não funciona tão bem, né? Vamos sempre olhar pelo lado bom. Ok? Eu brinco e falo que a pior coisa que pode sair da minha boca é o silêncio. Então, já fala muito. Eu vou pegar a coisa só pelo lado bom. A troca é fundamental. A troca é inspiracional. Vou contar uma história rápida. Fui ao Japão. Cheguei no Japão e aprendi, eu e um dos meus meninos, o meu braço direito, o Rubens, fomos trabalhar com o Narisawa, que é um grande chefe, um dos mais celebrados chefes do Japão, e ele ensinou a gente a fazer mochi, que é aquela massinha de arroz. Assim. Ficamos loucos. Falei assim, quando chegar no Brasil, vamos fazer. No caminho da volta, eu falei, eu não vou fazer mochi de arroz. Eu tenho que fazer mochi de mandioca, eu tenho que fazer de tapioca. Eu não podia falar, já tinha que mudar, não podia. Voltamos e ficamos 3 dias incessantemente testando receita, ok? E faz, e nada dava certo, sempre dava, de alguma forma não funcionava, e nisso passa um estagiário de origem coreana, olha pra gente e fala assim, minha mãe faz isso em 4 minutos no micro-ondas, eu queria bater no moleque. Eu te perguntou, e o Rubens, muito mais inteligente que eu, mais jovem que eu, mais atento que eu, falou, chefe, pera um pouco, então mostra. E não é que dá certo. Então, trabalhar com a garotada, eu recebo também garotos que saem da faculdade com uma inspiração em ser alguém como eu. Amanhã recebo também grandes chefes, amigos do mundo, mandam os seus cozinheiros fazerem estágios com a gente porque querem conhecer um pouco essa aura que o Brasil tem. E é importante entender isso, explicar às pessoas. O Brasil é um país absurdamente carismático. Quando a gente fala Brasil, ele é sedutor. E esses grandes chefes franceses, japoneses, italianos, dinamarqueses, mandam os seus braços para fazer um treinamento com a gente. E aí é um outro aprendizado, porque aquele cara nunca viu um maracujá fresco na vida. Ele sabe o que é um maracujá, mas o maracujá que ele conheceu era congelado, ele não pegou um maracujá na mão. E essa liberdade de não conhecer o ingrediente, saber que ele pode andar bem com tal coisa, dá uma liberdade criativa e esse cara interpreta o nosso ingrediente de uma forma que a gente nunca viu. E aí a gente começa a entender o quanto condicionado nós somos. Vou explicar isso de uma outra forma. Os animais são condicionados. Minha mãe tinha um cachorro e ela falava que o cachorro conversava com ela. Ela falava, não, mãe, o cachorro não conversa com você, desculpa. Esse cachorro aprendeu que no dia que tá triste, que você tá triste, ele fica quietinho do seu lado, ele tá te fazendo companhia, ele será recompensado por isso. No dia que você tá feliz, ele vai ficar feliz. E é assim, é um condicionamento, né? Existe sintonia, mas ela é baseada num condicionamento. Pela recompensa. Pela recompensa. E nós não.
Nós somos seres inteligentes, nós Claro. temos o exercício do livre-arbítrio, nós somos inteligentes, não condicionados. E aí eu pergunto, quantas vezes na vida a gente troca de apartamento e quando vê está fazendo o caminho errado? Quantas atitudes nós tomamos no dia por condicionamento e não por livre-arbítrio? Isso é fundamental entender na hora da criatividade. Porque eu vou pegar um maracujá e eu vou pensar na mousse de maracujá, vou pensar no sorvete de maracujá, vou pensar no maracujá com peixe. O cara que veio da Dinamarca talvez pense no maracujá com pepino. Você fala, caraca, tava na minha cara, tava um do lado do outro, porque eu nunca pensei nisso na vida. É a liberdade. A gente é condicionado. A gente age muito por condicionamento, e o condicionamento é um inimigo da criatividade. Perfeito. Da liberdade criativa, não sei se da criatividade, mas da liberdade criativa. E nessa troca, né, a gente aprende demais, assim, né? Você tem mais uma coisa que a gente tem em comum nesse tema da inovação, né? A gente provoca esses encontros porque sabe que você vai criar problema pra gente. Se fosse para fazer fácil, eu fazia lá com o nosso departamento de design, fazia, vender, tudo bem. Mas vai dar trabalho, e que bom que vai dar trabalho, e a gente vai quebrar paradigmas, né? Que é o que a gente quer fazer junto, né? Uma coisa que eu, enfim, queria observar, a gente vê que no universo da arquitetura, a cozinha, né, hoje ela é o coração da casa. Sim. Enquanto há uns anos atrás a cozinha era fechada lá na porta, as pessoas iam lá só para, enfim, se alimentar, fazer o seu alimento e sair. Ela era um serviço da casa. Hoje é o coração. Hoje é o coração. Né? Então, assim, como é que é essa relação que a gente também vê que o chefe, ele também, não, né? O chefe, ele, óbvio, né? Tem toda essa relação com a cozinha, mas olha a visibilidade hoje que o chefe tem, o quanto o chefe consegue mostrar muito além, né? Daquela visão que a gente talvez tivesse há algum tempo atrás também. Fato. As cozinhas tomaram conta das salas. As salas são integradas às cozinhas. Como tudo, existem exageros. Então eu brinco e falo assim, puxa, um dia eu descobri que as pessoas compram aqueles table books, ou que 90% dos livros de cozinha vendidos ninguém lê, eles só são folhados. Conta toda a história da Aí às vezes eu vejo umas cozinhas com os equipamentos incríveis na casa das pessoas, eu falo, ninguém usa essa porra. Desculpa falar isso. E aí entra uma das molas criativas desse processo que a gente começa juntos, que é dar utilidade. As pessoas têm que usar isso. E usar é conhecer. E uma forma de conhecer é você ir desvelando mensagens durante o caminho. Então, para a nossa cozinha, eu criei um pouco essa coisa de você não vê uma cozinha, essa cozinha vai acontecendo e ela vai se abrindo. Não dá spoiler, Alex, não dá spoiler. Só um pouquinho, eu não aguento. Na primeira reunião que eu tive com o Alex, a impressão que eu tinha é que eu não precisava nem mais assinar o contrato, ele já tinha falado tudo. Na segunda, ele veio com um monte de coisa. Então agora eu tô deixando ele falar porque vai longe isso aqui, né? Cara, assim, eu fico imaginando assim, que todo chefe é assim, mas eu gosto de achar que você é mais, né? Você tem essa... Obrigado. A gente tem uma admiração muito grande pelo seu trabalho, assim, já de longa data, mas a gente super reverencia o Claude, o Fogaça, a Helena, enfim, toda essa turma de brasileiros e estrangeiros que estão aqui, mas estão construindo isso que a gente faz, mas você tem, em especial, assim, esse dom da oratória, esse dom de falar, a gente gosta de ouvir, né? Além de a sua comida ser muito boa, o que você fala também é uma delícia, né? Obrigado. Até queria fazer uma observação, Edu, desculpa, né, te interrompendo, mas a gente teve numa oportunidade, para os funcionários da empresa, um bate-papo entre o Edu e o Alex, e a equipe saiu tão maravilhada daquele bate-papo, sabe, assim, de poder ouvir o Alex. Dois gênios conversando, né? A modéstia, mas enfim. Mas foi uma oportunidade excelente, assim, né, da gente ver, enfim, o quanto extrapola, né, enfim, a tua inspiração, o que tu traz de elementos, paixão, né? Essa paixão. Tem uma paixão na fala do Alex, uma crença sobre o que faz e sobre o que entrega, que eu acho que isso, assim, é louvável, né, e tem uma... Eu brinco com a minha mulher quando estava grávida. Hoje em dia, eu estava só retomando, hoje em dia, os chefes viraram meio quase como conselheiros, como gurus, como... A gente já teve isso, assim, com arquitetos, né? São um pouco ondas, né? Mas todo mundo tem mais ou menos a mesma
pessoas com responsabilidade sobre o que entregam acabam virando esses guias, né, para as pessoas. Arquitetos já foram, o pessoal da moda já foi, então são ondas e tal. E durante muito tempo, agora há bastante tempo, os chefes estão virando assim. Tudo na televisão é comida, Sim. tudo nas mídias sociais. Você posta o que você come, você faz um hambúrguer daqueles assim, que tem milho e você posta aqueles, alta gastronomia tupiniquim, sei lá de Tijucas, não sei o quê. Mas tudo é assim, né? Tudo, a gente quando vai comer um pirê mais arrumado, a gente já posta, né? É uma coisa assim. E vocês têm essa noção, essa responsabilidade que vocês estão entregando é realmente especial. E a minha mulher grávida do meu primeiro filho, a gente via televisão e ela não conseguia ver nada, porque tudo era comida, tudo ela enjoava. Ela passava a televisão, ficava zapeando. Era o Felipe Bronze, era o Alex, era o Claude, tudo em canais diferentes. Ela enjoava com tudo, assim. Então a gente parava para ver, tipo assim, sexta-feira 13. Agora eu consigo assistir. Aquela sanguinária, aquela coisa medonha. Mas a comida ela não conseguia, porque ela enjoava com sorvete, com qualquer coisa que aparecia na televisão. Eu sou meio que viciado em ver esse tipo de programa. Mas você tem essa consciência de que o que você está fazendo é mais do que gastronomia, né? É mais do que você está inspirando pessoas. Você usa muitas metáforas, né? Sim, sim e não. Né? Então vamos lá. Algumas coisas aconteceram na minha vida que me escancararam uma nova realidade. Então, quando eu fiz Netflix, eu fiz o Chef's Table, eu comecei a andar pelas cidades do mundo e ser reconhecido na rua. E você fala, uau, mudou de verdade. Eu nunca fiz para isso. Eu nunca almejei. Eu vou tentar colocar isso de uma outra forma. Eu trabalhei muito para ser reconhecido bom profissional. A partir de um momento que de um bom profissional você vira uma figura pública, você ganha um novo recorte. Esse recorte nem sempre é agradável. Eu não estou falando que ele é ruim. Estou deixando bem claro que ele nem sempre é agradável. Ele, às vezes, vem com peso. Ele vem com uma expectativa de que o mínimo que você tem que fazer é ser muito bom. Muito bom é o mínimo que você tem que entregar. E não é fácil. Não é fácil porque a gente trabalha com valores subjetivos que são pessoas. Com as suas culturas, com os seus valores. Então, eu coloco um ingrediente ou faço alguma coisa que para alguns é maravilhoso, para outros não. Se eu for me seguir pelos que me aplaudem ou pelos que me vaiam, nada farei. Então você precisa olhar para dentro de você, limpar essas valores que são efêmeros. Efêmeros são as palavras, assim, ele funciona hoje, amanhã alguma coisa pode acontecer, isso some no tempo. Ele desaparece. E lembrar do que é. Quem é você? De onde você veio? O que você faz para conseguir colocar aquilo de uma forma criativa, de uma forma inovativa, de uma forma saborosa. É divertido, é um outro processo diferente de fazer sabor. Eu pergunto para ele se ele se acha um filósofo, criador de... Não. Aí ele vem com essa. Aí ele solta isso, deve ter gente chorando agora. Vocês desculpem, tá, gente? Vocês desculpem. Eu acho engraçado que você não fala de gastronomia e você fala de gastronomia. Você não fala de design, você não fala da vida e fala da vida. Eu acho assim, eu poderia ficar horas escutando você falar assim, eu realmente entrando na Portobello com essa função, né, de tentar trazer as pessoas para cá que mais tem a ver com a marca, eu acabo mergulhando em universos assim, extremamente prazerosos, extremamente enriquecedores. Assim. Eu não consigo falar sobre gastronomia, mas eu consigo ouvir sobre gastronomia. Então, soltar algumas coisas para você falar é a coisa mais fácil que tem. E tenho certeza que todo mundo curte do mesmo jeito. Não sei se você quer falar alguma... Eu fico só eu falando aqui. Na verdade, ouvindo o Alex e me identificando, né? Então, quando você fala que é um filósofo, eu acho que, enfim, fala da tua realidade, mas, enfim, dos teus pensamentos, mas o quanto a gente, eu acho que cada um, o Edu falou, as pessoas podem até estar chorando nesse momento, porque a gente vai muito pesado, se identificando, denso. né? Quanto, enfim,
assim, pega lá no coração, a gente começa a Não, refletir. o Paulo Leminski, se eu não me engano, ele fala assim que para entender poesia tem que ser poeta. Ele fala isso, né? Ele tem uma frase, é um poeta curitibano, se eu não me engano, do Paraná, e você não está falando assim uma coisa que muda o que meu jeito de pensar, você está falando uma obviedade que faz, que dá um tapa na cara, assim. Realmente a gente tem que, né, eu vou obedecer a crítica, eu vou obedecer a pessoa, eu vou obedecer a crítica gastronômica, eu vou obedecer quem está no meu restaurante, eu acho que você é guiado, assim, eu sinto muito em você essa coisa de ser guiado por uma paixão, né? Uma coisa assim que não é que você ligou um botão, aquele botão que desliga tudo, que a gente não pode falar aqui o nome, mas o botão do F. Tem um F bem no meio do teclado. Mas você é guiado por uma paixão, assim, você tem isso, né? Você tem um pouco Eu tenho essa coisa da intuição. E a gente, quando fala da intuição, tenta olhar ela como se ela fosse um dom divino. Não. A intuição, ela é guiada por experiência adquirida. As pessoas precisam ser mais intuitivas, precisam ter mais confiança desde que elas tenham experiência. Se me botar para guiar um barco, eu não tenho experiência, a minha intuição naquele negócio vale 0. Mas neste universo de cozinha brasileira, de cozinha profissional, esta eu tenho segurança. E não são só os 30 e tantos anos de cozinheiro. Tá atento a cada camada que ela tem. A cozinha, tem gente que fala que ela é arte, e eu, em parte, concordo. Tem gente que fala que é alquimia, em parte, tem gente que fala que ela é ciência exata. E nada disso está errado. Para mim, ela é só uma expressão artística. Ela é efêmera, o que eu faço desaparece, e é bom por isso. Quando ela desaparece é porque ela estava boa. A minha arte é muito fácil, né? Não vejo ela vejo ela como expressão artística porque você, como chefe, consegue imprimir a sua personalidade através do longo do seu trabalho. Esses dias eu conversava com um amigo e a gente estava falando um pouco de cozinha, de criatividade, de chefes, do que pode ser o futuro da cozinha, e eu usei um exemplo entre o fotojornalismo e a fotografia técnica. A primeira vez que fui a Nova York, na vida eu era garoto, estava sem grana, fui ficar na casa de um amigo, e esse amigo olhou para mim e falou: Alex, vamos a uma exposição de fotos. Eu falei, vamos. Eu falei, mas de fotos do quê? Ele falou, das fotos mais famosas do mundo. Eu falei, não vou. Para que eu vou ver? Eu vou dar todas. Cala a boca, vem comigo. Vamos a essa exposição. A exposição eram corredores pretos, escuros. No final de cada corredor tinha uma plaquinha. 1944, final da Segunda Guerra Mundial, soldado americano reencontra a namorada em beijo caloroso. Ando, viro à esquerda, ando mais um pouquinho. 1964, final, Guerra do Vietnã, soldado dispara pistola automática. Não tinham as fotos. As fotos eram famosas porque elas estavam aqui. E isso eu falei, o fotojornalismo é captar o momento. E isso me impactou. Passam-se uns anos, eu vou morar na Itália. Na Itália, eu alugo um apartamento que era de uma menina que tinha ido estudar nos Estados Unidos, e o apartamento ia ficar livre por um ano. Tive a sorte de alugar, e essa menina era uma apaixonada por fotos. E eu conheci, então, porque ela tinha livros do Ansel Adams, que eu fui descobrir que é um fotógrafo que desenvolveu lentes, que conseguiu imprimir o preto absoluto, e fui entender Ansel Adams. Maravilhoso. Incrível. Não consigo falar de uma foto do Ansel Adams, eu consigo falar do trabalho, da expressão artística dele, da construção do trabalho dele. Eu vejo que os chefes hoje são esses técnicos da cozinha. Quando o nosso sonho, que talvez fosse conseguir fazer aquele prato que marcou a sua vida, se você olhar para dentro de você e pensar qual foi a melhor coisa que eu comi na vida, provavelmente não foi no restaurante. É remissivo ao seu afetivo. É remissivo à experiência de um dia numa praia, de um dia numa família, de uma viagem. A comida capturou um momento. Legal.
Chefes, o sonho de todo chefe, por mais técnico que seja, é ser um fotojornalista, é ser um impressor de momentos. Bom, enfim, né? Você tem o dom, o Dalvidito, eu não sei como você consegue fazer isso, ainda tem que achar tempo para fazer uma linha de cozinhas pra gente. Sim, são universos completamente diferentes, né? O Dalvidito tem uma cozinha mais, não sei se eu falo certo se eu falar assim, mas uma cozinha acho que um pouco mais, talvez até mais prática, assim, uma cozinha que você pega a excelência no fazer com ingredientes simples também, acho que essa é a tônica da sua cozinha, e faz uma cozinha, acho que pro dia a dia. Uma cozinha que é conhecida para você. Exato, familiar, familiar. familiar. Talvez acho que seja por aí o caminho. E você tem o dom, que eu acho que é um outro lado, uma outra coisa que fala de uma experiência, assim, que talvez não seja o restaurante para ir todo dia, adoraria poder fazer isso, mas é um restaurante que você vai lá e você tem realmente uma experiência transgressora, sobre vários aspectos. Quando eu fui no Dom, a coisa que mais me chamou a atenção é que o garçom te interrompe o tempo todo. Sim. O tempo todo ele para falar que agora você vai comer uma espuma disso, ou um plástico de mandioca, ou você tem que ser primeiro esse, depois aquele, depois aquele. Minha vontade era comer o último para ver se estava certo, mas não quis obedecer, né? O chefe estava ali por perto, eu tinha que obedecer o chefe. Mas, e eu fico pensando sobre experiência, né? Quando você pensou em fazer assim, o Dom, eu assim, passou pela sua cabeça assim que, por exemplo, quando você vai numa churrascaria, a coisa que eu mais odeio numa churrascaria é a coisa que eu mais adorei no Dom, que é exatamente isso do garçom ficar o tempo todo. Picanha? Linguicinha? A gente não consegue conversar numa churrascaria, não tem como. Mas lá no Dom a gente ficava quieto esperando o próximo. A gente queria aquela experiência, aquele aprendizado, aquela troca, e descobrir por que tem uma formiga no meu garçom, tem uma formiga no meu prato. Não pode falar assim, né? E tava lá a formiga... Você pensava nisso, assim, justamente transgredia a experiência? A primeira coisa, quando você fala assim, adoraria que você comesse todo dia no Dom. Eu não. Vou te explicar o porquê. Não, vou explicar. Lógico. Porque o Dom, ele é uma experiência, ele é ritualístico. E a surpresa tem que existir. Uhum. Por que você não gosta da churrascaria? Porque você 500 mil vezes ouviu picanha, linguicinha. No Dom, não. Então, ele é uma cozinha de celebração, ele é uma cozinha para gerar emoções, e uma das características dela é te levar ao extremo. Perfeito. Então, eu te coloco uma... Até hoje, você chega no Dom e a primeira coisa que chega é um prato com formiga. Você não vai a um restaurante, principalmente um restaurante caro, para comer um inseto que é tudo que te ensinaram que você não devia botar na boca. O Dom vai nesse edge, nesse limite entre emoção e prazer. E ele é feito para isso. Se você for muitas vezes no Dom, esta beleza, esta ingenuidade, ou essa surpresa, ela se esvai. Vai virar um condicionamento. Exatamente, ela fica... E aquele garçom te contando a mesma coisa ou repetindo a mesma fórmula, é chato. O Dom tem que ter outra coisa. O Dalvidito é trabalhar sobre sabores que você conhece e que vão te abraçar para uma experiência. O Dom, não. O Dom vai te empurrar para uma experiência. A gente foi, né? Fomos lá um tempo atrás no Dom com a Patrícia, e aí o garçom falou, né? Esse prato vai ser assim, tal, algumas opções, vegana e vegetariana ou com carnes e tal. E beleza, estávamos a trabalho, em teoria, né? A gente, na sequência, a gente ia ter uma reunião com você, e depois tínhamos uma gravação de um podcast. Sim. Então, trabalho a gente tem aqui no Brasil por praxe, não beber no almoço, coisa do tipo. Mas o garçom falou assim, olha, se fosse você, experimentava o vinho, tal, assim, tudo bem, eu vou fazer não queria muito, né, mas o que você tá falando, o chefe tá olhando, vou tomar o vinho, né, cara? E foi assim para mim, se eu não tivesse tomado vinho, que amolece, que prepara o que vem, sim, se não tivesse... Eu entendo pouco de harmonização, mas ele causa isso, né? Ele te abre os poros, né, para entrar... para a percepção entrar. Não é que seria diferente, eu acho que eu teria gostado igual, mas realmente assim, absorve aquilo que estava ali foi coroado pelo vinho, pela formiga, então tudo
tudo era conjunto, assim, a decoração, a arquitetura, a canoa na entrada, o Elvis, que eu sou fã, tudo isso, assim, essa aqui não parece O uma maluquice, saleiro, né? o saleiro, saleiro, o chocalho, né? assim, é realmente uma experiência, assim, imersiva e inescapável, né? Obrigado. Inescapável, assim, você cerca de todos os lados que a gente não consegue sair dali. Não é que eu gostei de tudo, assim, eu não consigo tirar da cabeça aquilo que a gente viveu lá. Eu não gostei de tudo, tem coisas que eu gostei mais, tem coisas que eu gostei menos, tem coisa que eu pensei assim, por que vem tão pouco desse negócio? Não, mas eu volto a falar assim, o dom te empurra para limites. Então, por ser uma cozinha autoral, por ser uma cozinha novidadeira, é natural que tenham pessoas que não aceitem isso. Isso acontece no design. Quando você tem alguma coisa que Vou dar um exemplo antigo, porém Ford Ka. Foi difícil. Então, muitas vezes a inovação passa por esses momentos de fail ou de falha ou da ausência da beleza, mas que eles vão gerar outras coisas. Então, o dom bebe muito nessa inquietação. Ele não é feito, ele não é um menu para você assimilar fácil. Ele é para te contrapor, ele é para te gerar frio na barriga, é meio que meio montanha-russa. No final é gostoso. Você faz, uau, eu gostei. Acabou, foi ótimo. É uma experiência, assim, vendo nós, assim, como quem estava experimentando aquilo, né? Eu confesso que eu não tinha ido, já tinha ido no Davi Dito, não tinha ido ainda no Dom. Mas, assim, essa metáfora do frio na barriga é o que acontece. O que vem pela frente? O que vem? A gente sempre fica achando que vai vir um sobressalto maior, alguma coisa, mas fica ali tudo meio caminhando e a gente vai entendendo o que você está querendo falar. Mas deixa eu te contar uma coisa que me preocupou. A Ju, sou obrigado a falar isso, né, Ju? Imagina, eu sabia passar esse podcast sem falar passar ilesa. Sem falar isso pro Alex. A Ju era aquele prato, assim, ela come várias cores, assim. O bege escuro e o bege claro. Tudo que obedecer essa paleta cromática, ela come. É batata frita, é o arroz, a farofa. E ela não sai dessa... mas lá, assim, foi um tapa na cara, eu engoli não só a comida, mas o orgulho dela. Porque ela saiu de lá, comeu tudo. Filmei ela comendo. Filmou. Passei para a empresa inteira. Quando vocês ofereceram coisa para eu não comeu, ela comeu até formiga. E foi uma experiência, assim, que realmente, acho que ela que não, ela é eu fui com receio, realmente. Porque, mais receio, talvez, do que eu. Mas, assim, todo mundo sai daquilo como se fosse uma... Eu acho que você sai dali com uma mudança, né? Você não sai igual você entrou. Se eu comesse um feijão com arroz, eu talvez ia gostar, não sei o quê e tal. Mas ali você sai diferente. Você sai absolutamente diferente do que você entrou. E sai quase como querendo, assim... Então, vamos testar novidades também na arquitetura, também no design, também na arte, na minha casa. Vou tentar fazer uma decoração diferente. Porque causa isso, né? Assim, você para e abre todas as portas para experimentar aquilo tudo que você está fazendo. É uma coisa, assim, transgressora o que você faz. É provocador. E aí eu queria te fazer uma pergunta. O que é pior para quem trabalha com esse tipo de inovação, assim? O que é mais... O que tem mais, assim? É a crítica desse consumidor ou é a crítica que vem de fora do cara de culinária? Vamos falar. Eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: 10 elogios não valem uma crítica. Né? A gente tem um sobrevalor à crítica. E a crítica, a gente tende a tomar ela muito pro pessoal. Eu tento ressignificar isso. Não posso falar que eu ressignifiquei, mas eu trafego muito bem, porque normalmente a crítica vem embebida de uma admiração. O cara não ficaria desapontado se não te admirasse. E ela aponta muitas vezes para motivos ou momentos que você não tinha olhado. Então, um exercício a cada crítica é sair do meu papel e tentar sentar no cara, na posição desse cara e tentar entender. Quando a gente fala da crítica profissional ou não profissional, eu preciso fazer um parênteses. Eu preciso falar assim, existe uma crítica da internet.
E esta crítica normalmente fala mais sobre o crítico do que sobre o criticado. Então, Você revela mais, né? essa me fala pouco. Essa realmente, ela cai assim, ó, na lata do lixo. Bota aqui na minha caixinha de sugestões. Exatamente. Agora, quando a crítica principalmente quando ela é frontal, aceitando ou não aceitando no primeiro momento, eu vou digerir ela. Eu vou tentar fazer esse exercício de sair da minha posição e sentar na posição do crítico. Eu tendo a olhar a crítica como uma forma de aprender, de autoconhecimento. Ela é um apontador de caminho. Eu acho que eu melhorei muito depois de muita crítica. Você sabe, não, eu ia fazer um comentário que, enfim, né, do nosso papo e de conhecendo, acompanhando o trabalho do Alex, nós trabalhamos muito, né, Porto Belo, com storytelling, né, os produtos, as linhas, e eu imagino o storytelling que vem por aí, e eu queria muito um spoiler, eu sei que o Edu tá aqui, né, mas assim, né, o que enfim, quem tá nos acompanhando, que pode esperar aí das novidades dessa Ontem a gente falou parceria? sobre isso, acho que você poderia dar um spoiler. A gente fez uma reunião bem interessante ontem com a Cris, a Pamela, sobre produto, né? Mas a gente mais ou menos criou alguns limites. Exato. Eu acho que a primeira coisa que permeia meu trabalho é brasilidade. Né? E a gente já falou isso um pouquinho, toda vez que a gente fala de brasilidade, as pessoas tendem ao folclore e esquecem deste Brasil moderno, contemporâneo, que me fascina. Então é uma cozinha que vem, é um ambiente de cozinha que vem, sim, com essa muito carregada de brasilidade e com contrastes entre o primitivo, o moderno, o contemporâneo. É uma cozinha que é minimalista de alguma forma e que eu vou ter o desafio de não deixá-la fria. É uma cozinha que vai se desvelando, que ela é uma cozinha de close-up. É aquele detalhe que se revela no contato íntimo. De perto, né? Para ver de perto, para interagir. Tá bom. Claro, isso é para daqui a pouco, porque eu já não posso liberar, senão daqui a pouco eu perco o emprego aqui, já, se a gente não fala muito. Alex, assim, falar de você não dá para não falar também de um amigo querido, né, que faz parte da Porto Belo, da história da Porto Belo. Eu acho que ele tem um papel super importante para a gente, não só pelos produtos que ele nos ajudou a desenvolver, mas também pelo impulso que ele fez. Ele nos fez perceber que na troca com pessoas desse calibre, a gente avança muito, assim. Então, eu queria que você falasse um pouco da sua experiência. Sei que é um amigo querido seu, que nos deixou agora, que é o Rui Otaki, que coincidentemente, durante esse último ano, os últimos 2 anos, desenvolveu uma coleção linda com a gente e que a gente lançou na feira agora. E até foi premiada ontem, Foi premiada ontem com o Best in legal. Show, com o porcelanato, o melhor porcelanato da Revestir. Então, mas queria que você falasse um pouco, assim, dessa sua parceria com ele. Como começou? Não precisa até o final, porque é muito emocionante. A gente queria saber vou passar rapidamente por tudo, porque eu também me emociono falando. 1994, eu vou trabalhar num restaurante chamado Filomena. Eu era um jovem garoto, menos de 30 anos, recém-chegado da Europa, com muita confiança no que eu fazia, mas não tinha nenhuma bússola para caminhar nesse novo mar que era o Brasil. A família que era dona do restaurante, um dia chega com o Rui Otaki, eu já sabia quem era o Rui, eu já sabia quem era a Tomi. Fiquei muito emocionado. E mandei coisas que, para aquele momento, no Brasil, não existiam. Um macarrão preto, um shiitake, um clássico japonês usado de uma forma não japonesa. Levei coisas que o Rui olhou e falou, quero conhecer esse cara. E o Rui me chamou e instantaneamente a gente já travou eu já tinha admiração por ele, mas ele começou a olhar essa maneira de eu me expressar com ingredientes, com cores, com sabores, com formatos muito incomum, principalmente para o Brasil de 1990, da década de 90.
eu não perdia a chance de cada vez que o Rui falava, ouvir. O Rui era ele, da maneira dele, muito sábio, muito conciso, mas muito potente nas palavras. E eu ficava ali e pedia. Travamos esse primeiro conhecimento, nessa admiração mútua. Minha carreira começou a andar, eu comecei a ficar cada vez mais reconhecido, o Rui cada vez mais presente nos restaurantes que eu trabalhava. Chego num momento da vida que eu tinha aberto na Consolação, um restaurante chamava Na Mesa, só tinha uma mesa para 16 pessoas, era uma comida, quase um fast food feito por um chefe, fazia um sucesso tremendo. O Rui foi lá me visitar, e falou: Alex, você soube que você tem novidades? Aí eu botei as comidas para ele ficou louco mais uma vez. E eu olhei para a cara dele e falei: Rui, eu preciso da sua ajuda. Ele falou: para quê? Eu falei: eu tô comprando um restaurante ali embaixo, é um restaurante todo esquisito, eu queria que você me ajudasse, e eu queria falar para ele que eu queria que ele me indicasse um jovem arquiteto. E no caminho ele falou: eu vou fazer. Eu gelei, porque eu achava que tudo que o Rui não sabia fazer era design de interior. Um restaurante. E a hora que eu comecei a tentar explicar para ele que não, eu não tenho dinheiro para construir um restaurante, é um lugar que já existe, que nem é tão bacana assim, nanana. E ele falou: isso vai ser um grande exercício para mim, e você vai me ajudar com isso. E empolgou na história. Então o Rui fez a repaginação de um projeto que já existia. E aí, mais uma vez na vida, uma enxurrada de coisas felizes, de coincidências. Entre elas, o Rui desenhou paredes com listas coloridas. Eu tinha dado uma referência para ele de uma parede colorida e ele botou umas paredes. E aquilo foi a primeira coisa que fez sucesso no Dom. As pessoas falavam: a parede, tinha uma parede famosa que ficou famosa no Dom. Nesses anos, 20 e tantos anos de Dom, o Rui sempre esteve presente, o Rui sempre foi um amigo. Tomi sempre presente, a Tomi, eu sempre gosto de contar que ela era a mais comilona da família. Sempre comia, assim, era um orgulho, uma delícia cozinhar para Tomi, porque ela comia mais que o Rui, comia mais que os filhos e os netos, era incrível. Aí a Tomi se vai e já fica aquela história. E aí, em seguida, o Rui desaparece. Mas o que aconteceu, eu descubro que o Rui estava em encontro. Rodrigo me fala, que me gela o coração. Eu falei: não, eu quero ver o Rui. E o Rodrigo fala: vamos fazer um jantar para ele vai adorar, ele tá... E aí, por conta dos problemas que ele estava vivendo na última semana da vida dele, eu fui fazer um menu para ele. Eu esqueci de falar que em alguns momentos ele me ajudou a construir pratos, ele desenhou pratos e eu saborizei os pratos, os desenhos dele. E aí eu resolvi fazer o contrário. Então, uma das últimas coisas que... Talvez acho que a última refeição servida ao Rui fui eu que fiz. Pensada dentro das limitações. Ele tinha um problema de glutição, tinha problema com engolir. Então, o Rui sempre foi um apaixonado por formas desformes, por cores, por intensidades, por texturas. E eu transportei tudo isso para uma cozinha de muita vibração, muita cor, muita potência de sabor, mas de não mastigar. Foi lindo. Eu me recuso essa conversa, porque senão a gente vai... Eu também. Vamos nessa do rápido. Assim, Alex, assim, foi muito aprendizado com o Rui, que legal te ouvir falar sobre isso. Assim, eu não tenho estrutura para continuar falando sobre isso, acho que ninguém tem, mas assim, que bom que ele teve isso. Assim, que bom que ele... Não, foi... E essas coisas, eu lembro eu tenho ainda os desenhos que ele fez pro primeiro Dom. Né? E é um traço quase infantil e quase sempre... E eu comecei a olhar aquilo, comecei a usar na minha cozinha. A elegância da imperfeição. Legal. Comecei a ver pontos comuns daqueles desenhos manuais com formas naturais. A gente, principalmente a minha geração, a gente trabalhava com forminhas e tudo tinha que ser tudo muito quadradinho, tinha que ser tudo quase que geométrico e tudo muito
equilibrado, tudo muito perfeito. Pesado e medido. E de repente esse traço solto que vira concreto, eu acabo incorporando na minha cozinha. Você até no concreto ele faz isso, vai fazer isso com arroz e feijão, cara. Que legal, cara, que legal. Assim, um momento muito emocionante, assim. O Rui e vai ser para sempre, assim, uma referência pra gente. E eu fico tão feliz, assim, de estar numa empresa que valoriza tanto esse tema da criatividade, da inovação, do design, da sustentabilidade. E olha como vai havendo encontros. Eu nem sabia que você... Confesso que eu não sabia, me sinto até ignorante, não sabia que ele tinha feito o seu projeto, que você era amigo dele. Mas olha como a vida vai nos aproximando iguais, assim, humildemente. Quem somos nós, né, para falar que... não sei nem se a gente merece essa oportunidade, mas é muito bom perceber que quem está ligado em arquitetura, design, arte, essas experiências todas estão chegando perto da gente, da Porto Belo. Então, realmente, cada vez mais eu uso lá o Vinícius, que fala que a vida é a arte do encontro, assim, e isso cada vez mais guia e me impulsiona dentro da Porto Belo, assim, porque realmente é uma oportunidade única que a gente tem, que é tratada com toda a seriedade, seja com você, com o Rui, com o coletivo criativo, que a gente faz um grupo de arquitetos, seja com o Pedro. Então, assim, é uma oportunidade realmente que eu agradeço. Agradeço a Porto Belo e agradeço a você por ter embarcado nessa com a gente. Imagina, quem agradece e fica feliz sou eu, né? Você tem mais alguma pergunta, Ju? Não, eu acho que a gente Então, deixa só eu fazer mais uma. Eu queria que você encerrasse esse papo aqui, que para mim é super inspirador e dá vontade de não acabar nunca. E não vai acabar, porque a gente vai continuar com uma outra expressão que vai ser a nossa cozinha, né? Nosso módulo de cozinha, enfim. Mas queria que você contasse aquela história que eu já falei. Sempre falo isso. Conta de novo, Alex. Conta de novo. A sua história que você teve aquele input criativo num sonho. Talvez você possa suprimir algumas... Como começou e você possa suprimir. Mas como é que terminou? Eu achava que... Não, acho que tem uma história legal de adolescente que um dia eu entendi que o sentido da vida. E como eu estava sob efeito de... Um remédio lá. Um remedinho que eu achei no caminho, alguma coisa que caiu na minha boca. Passado o efeito, passou a inteligência. E eu comecei a ficar obcecado por o que podia ser o sentido da vida, o que é uma fantasia de muitos jovens. E nessa busca, nessa piração, nessa obsessão, uma noite eu tive um sonho que eu ia andando na rua, de mão dada, mas como se fosse uma criança, né? A criança anda de mão dada com a mão para cima na sua altura. Eu tinha e eu andava com essa pessoa e ia vendo cenas da vida e eu olhava para essa pessoa e falava assim, qual é o sentido da vida? E ela me mostrava mais uma cena. E eu continuava andando e aquela inquietação e eu falava, mas qual é o sentido da vida? E ela mostrava outra cena. E num determinado momento ela me mostra uma flor. E eu perguntei, falei assim, eu não entendi por que você está me mostrando a flor. E entendi ou recebi uma explicação de que a vida são ciclos, que a gente nasce, cresce, morre, reencarna, que uma planta é uma semente, que é um broto, que vira uma árvore, que dá um fruto, que carrega uma semente, que vai nascer de novo. E que a vida é como a flor, que a gente tem que se bastar enquanto vivo para viver a beleza de ser uma flor, que aquela angústia que eu carregava estava roubando o momento mais bonito da minha vida, que era isso aqui. A gente tem que contemplar isso. A gente é a flor, né? Esse pedacinho dessa a vida é a flor, a vida é o momento mais bonito desse ciclo. Tá na hora de encerrar. O Alex é um canalha que vai fazer a gente chorar aqui. Vamos encerrar. Mas, cara, assim, ó, eu tenho um prazer gigante, pessoal, de ouvir pessoas como você, a oportunidade que eu tive com o Paulo Mendes, com o Rui, com você, enfim, pessoas que trazem realmente... eu acho que é mais do que... Hoje a gente tem falado muito na Porto Belo. Em Porto Belo, eu e a Cris, Pamela, a turma que tá ali, Cássia, a turma que tá fazendo ArcTrends, conteúdo que a gente discute assim, em alto nível. Eu acho que mais do que contar a história é viver essas histórias, sabe? Assim, isso para mim é precioso. Eu te agradeço por ter embarcado nessa, por ter acreditado nisso e
Bora viver mais essas maravilhas. Viver mais intensamente. De design, de gastronomia, seja o que for. E de cozinha. E de cozinha. Deixa eu terminar agora com a minha pergunta clássica, que eu já fiz antes. Eu não tava feliz com a resposta, mas você é um punk rocker das antigas. E eu queria saber o que é mais punk? O teu passado ou o teu presente? Punk acho que talvez seja o futuro. Né? Valeu, cara. O que vem pela frente a gente vai encarar com peito aberto. Alex, bom, o Edu, enfim, comentou tudo que significa pra gente, e inspirador, e com certeza quem está nos acompanhando deve ter adorado esse papo. Vem muita coisa por aí, né? A gente está aí na maior expectativa, a gente está com alguns spoilers, mas a gente tem certeza que vai ser já é uma parceria que está dando muito certo. Assim, que bom ter você junto com a nossa marca, junto com a nossa equipe, enfim, ter você aí como uma pessoa que com certeza vai agregar demais pra gente, vai nos inspirar, vai trazer, assim, sua filosofia de vida. Obrigado. E que bom que eu te ouvi e toda a tua experiência que vai. Bom é estar com vocês, bom é estar com Porto Belo, bom é vocês acreditarem no que não podia acreditar, né? Inacreditável. Muito obrigada mais Obrigado uma a vocês, vez. imagina. Pessoal, muito obrigada a todos que nos acompanharam até o momento. A gente encerra, então, agora a nossa Dream Week, a nossa semana da Revestir, que foi, enfim, enriquecedora para todo mundo. A gente encerra com chave de ouro, sem dúvidas. Fiquem acompanhando as nossas redes sociais, site, várias novidades que a gente tem por aí. Em breve, aí, o spoiler a gente já deu hoje, mas tem muita coisa, muita novidade para esse ano. Então, fiquem conosco. Uma boa tarde, um excelente final de semana para todo mundo.